Olá, querida amiga, tudo bem com você? Vamos para mais uma meditação. Obrigada por estar aqui e vamos lá. A meditação de hoje gira em torno de uma mulher muito querida, a Isabel. Nós vamos ter uma maratona de 4 dias com Isabel. Sim, a esposa de Zacarias, aquela senhora que já estava com a idade avançada mas foi agraciada por Deus e recebeu o privilégio de ser mãe. Então, veja os ensinamentos que vamos ter hoje e o que podemos aplicar na nossa vida, porque com certeza ela tem muito a nos ensinar. Afinal, chegar até aquela idade e ter passado pela esterilidade numa sociedade muito religiosa e que considerava as mulheres que não tinham filhos pecadoras por algum motivo, né? Amaldiçoadas. Realmente, Isabel devia ter muita comunhão com Deus para suportar toda essa dor. Então venha comigo, caminhe com Deus, porque a gente vai adquirir um pouco mais de conhecimento e sabedoria e extrair algo para a nossa vida diária. O tema de hoje é para a glória de Deus. E Lucas capítulo 1, no verso 5 diz assim: Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Hoje nós vamos conhecer Isabel, uma mulher abençoada por Deus e que herdou de gerações anteriores o seu amor por ele. Além de ser descendente do sacerdote Arão, referência de Arão lá em Êxodo 6:23, Isabel foi casada com Zacarias, outro sacerdote. Você não se sente agradecida a Deus pelo fato de Isabel e Zacarias terem aprendido com seus ancestrais a ter uma vida piedosa? Criar os filhos para mais servir ao Senhor é a responsabilidade primordial de um pai e de uma mãe. Não é de admirar, portanto, que, algum tempo atrás, uma pessoa piedosa, cujo nome desconhecemos, escreveu 10 motivos para a família erguer um altar, que é uma expressão que diz respeito ao culto doméstico. Nos próximos dias, analisaremos a vida de Isabel e veremos como seus ancestrais e as verdades sobre Deus que eles lhe transmitiram no altar da família a prepararam para enfrentar com coragem uma vida difícil e cheia de sofrimentos. Motivo número 1 para o culto doméstico. O culto doméstico lhe dará ânimo para enfrentar o dia, força para trabalhar e cumprir seu dever e determinação em tudo aquilo que você fizer para glorificar a Deus. Ao avançar um pouco na história de Isabel, vemos que ela passou da idade de procriar e não teve filhos. Essa afirmação nos faz pensar em décadas de casamento sob a nuvem negra da esterilidade. Isso em uma cultura que considerava a falta de filhos uma infelicidade e um castigo de Deus por pecados cometidos. Como Isabel então encontrava forças para viver? Talvez o tempo passado na presença do Senhor lhe desse o entendimento necessário para conhecer as verdades sobre ele, que a fortaleciam para enfrentar a realidade do dia a dia, de uma vida sem filhos. Somente esse tempo com Deus podia proporcionar ânimo ao seu coração, força para trabalhar e determinação para glorificar ao Criador em tudo o que ela fazia. Você faz o culto doméstico diariamente? Se a resposta for não, comece hoje. Passe alguns momentos do dia em silêncio diante do Senhor, estudando sua palavra, orando e o adorando. Busque força nele para enfrentar o dia. E se você tiver filhos, os reúna diariamente para que ouçam a palavra de Deus. E essa prática diária ajudará os seus filhos a permanecer firmes no Senhor e em seus ensinamentos, buscando glorificá-lo em tudo o que fizerem. Amém? Então, o que a gente aprendeu com Isabel é que, para ela conseguir lidar com aquela situação de esterilidade, ela só tinha que ter esse segredo, o segredo da comunhão diária com o Senhor. E ela chegou até ali, foi honrada, Deus a exaltou e, no momento certo, ela trouxe
o precursor de Cristo Jesus, que foi João Batista, não é verdade? E que foi uma bênção e um marco na história do Evangelho também. Então, queridas irmãs, a gente aprende com a história de hoje que nós precisamos dedicar tempo ao Senhor, nós precisamos dedicar tempo à meditação. E louvo a Deus pela sua vida que está aqui comigo meditando diariamente. Tem sido bom para você? Tem feito a diferença na sua vida? Se tem feito a diferença na sua vida, compartilhe comigo, deixe aí nos comentários. Fale o que tem sido para você essas meditações. Graças a Deus eu tenho ouvido de algumas irmãs que para o momento que nós estamos vivendo na história do mundo, uma história cheia de tensões, né, que o mundo está passando hoje, esse devocional veio de uma forma muito oportuna para fortalecer os corações. E graças a Deus, porque tem sido um conforto, um alento e uma injeção de ânimo diariamente, uma pílula de ânimo diariamente para vitaminar o nosso espírito. E eu agradeço a Deus porque nos deu essa graça de estar aqui meditando diariamente. Porque só assim como Isabel suportou a pressão de ser estéril, e ela e Zacarias, ele sendo um sacerdote, um homem tão honrado como sacerdote ali em Israel, com certeza a pressão para ele também não era fácil. O fato de Isabel não dar a ele filhos, mas eles suportaram porque eles eram fiéis a Deus. E o que você tem que suportar na sua vida, minha querida? O que você está tendo que passar na sua vida que você precisa ter clareza para dar conta da situação? O que está acontecendo? Bom, seja o que for, eu tenho certeza que a palavra de Deus, que será a vitamina, o suplemento que a sua alma e o seu espírito precisa para conseguir lidar com todas as situações difíceis, sejam financeiras, sejam de perdas, uma perda de alguém, seja o que for. Deus é o teu suporte e você só vai conseguir compreender a cada dia o que Ele quer falar ao seu coração se você estiver em comunhão com Ele. Amém? Fiquemos por aqui para este dia e que essa meditação possa alcançar o teu coração e o coração de muitas outras pessoas. Se assim você compartilhar, outros corações poderão ser alcançados. Deus abençoe e até amanhã, se assim Ele permitir.